Bom dia, a graça e a paz para todos vocês, amém? Hoje nós vamos fazer o nosso devocional em 1 Tessalonicenses capítulo 1, amém? Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos essa carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e o mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos parar um pouquinho por aqui. Paulo, Silas e Timóteo, ele começa essa carta dizendo que eles oram pela igreja. Paulo, na maioria das vezes, na maioria de suas cartas, ele começa dizendo: eu dou graças a Deus por vocês, eu oro por vocês, eu apresento vocês a Deus. Então nós podemos notar que a oração era uma prática na vida de Paulo. Ela era um estilo de vida. E nós aprendemos que ela precisa estar presente todos os dias, porque ela é que nos sustenta nos nossos dias difíceis. Ela nos alinha a Deus, ela nos deixa perto do Pai. E nós podemos ver que Paulo ele foi sustentado em todo o tempo da sua trajetória, em toda a sua vida missionária. Paulo ele foi sustentado. Ele estava preso, ele estava alegre, ele estava preocupado com a igreja, ele estava sendo humilhado, mesmo assim ele estava com os teus olhos fixados em Deus. Ele estava sendo acusado pela própria igreja, quem ele tanto amava, e mesmo assim Paulo permanecia em amor, porque essas coisas, ela não vem da nossa humanidade, ela vem de Deus. Isso se dá através da nossa vida com Deus, através da nossa intimidade com Deus. E hoje eu consigo ver que Paulo ele chegou até aqui por causa disso. Por causa da sua intimidade com o Senhor, ele vivia permanentemente em oração, ele permanecia a sua vida estruturada em oração, falando com o Pai, pedindo as suas direções, contando para ele o que acontecia, e Deus o sustentava dia após dia. Vamos continuar. Versículo 4. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes diziam. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do nosso Senhor. Que mensagem maravilhosa. Aqui, Paulo, ele diz que a mensagem pregada não são apenas palavras vazias. Ela vem cheia do Espírito Santo e ela vem com evidências, ela vem com poder. A mensagem pregada, as palavras vazias, sem o Espírito Santo, ela se torna religiosidade, palavras cheias de religiosidade. E religiosidade mata. Quem nos dá, o amor, quem nos enche da compreensão para que nós possamos pregar o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo, que nos dá todas as armas, todas as estratégias necessárias para alcançar vidas. E aqui diz que a igreja ela fez dessa forma e ela se tornou exemplo. E ele deixa claro que a igreja se tornou imitadora dele e automaticamente imitadora de Cristo. E é isso que nós precisamos ser. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Paulo ele foi imitador de Cristo e ele trouxe a igreja a ser imitadora dele pelas suas práticas, pela sua força, pela sua vida com Deus. E a igreja se tornou imitadora de Paulo. E Paulo leva a igreja a ser uma igreja de Cristo. E é isso também que nós precisamos aprender. O nosso estilo de vida, as nossas práticas, elas trazem pessoas para Deus. Mas quando essas pessoas elas vêm para Cristo, nós precisamos conduzir o olhar delas somente em Deus. E a pessoa que ela é imitadora de Cristo, ela se torna um exemplo de vida. A pessoa que ela é imitadora de Cristo, ela se torna um testemunho aonde quer que ela vá. E ela é uma bomba na mão do inferno.
E é isso que Deus ele quer para as nossas vidas. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que nós sejamos um padrão de vida a ser imitado para levar pessoas a Cristo, assim como Paulo fez. Quer na bonança, quer na escassez, quer na vitória, quer em dias difíceis, permaneça no Senhor, sempre lembrando, há pessoas que estão olhando para você e há pessoas que fazem de você o exemplo delas para que elas venham chegar a Cristo. E isso é muito importante nas nossas vidas. Amém? Nós paramos no versículo 7. Com isso, no versículo 6. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nosso e do nosso Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre vocês. Nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir a Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Então, essa igreja, ela se tornou um exemplo. E as pessoas, quando fala aqui que as pessoas elas largaram os seus ídolos, isso nos fala de mudança de vida, de transformação, de cultura. O Espírito Santo, quando ele entra, é ele que convence. Não foi Paulo que convenceu aquelas pessoas. Não foi Paulo que fez uma lavagem cerebral na vida daquelas pessoas. Não, pelo contrário. Ele apenas levou a palavra do Senhor cheio do Espírito de Deus, ele apenas levou a mensagem para aquelas pessoas, ele apenas obedeceu uma posição, uma ordem de Deus para a vida dele, e o resto do trabalho quem fez foi o Espírito Santo, porque só ele tem a capacidade de entrar em corações, em vidas e fazer tal transformação. Quando diz que deixou seus ídolos, não fala apenas de uma questão de fé, fala também de questão de cultura, questão de uma prática que aquelas pessoas tinham. E isso fala de uma transformação total que as pessoas elas estavam tendo através daquelas vidas que foram transformadas pela mensagem pregada por Paulo. Então é uma cadeia alimentar, né? Deus ele me transforma para que eu venha transformar outras vidas. Deus ele te transforma para que você venha transformar outras vidas. E sim, nós somos uma peça importante em tudo isso. Então, que o Senhor, ele esteja abençoando a sua vida e falando ao teu coração e que seja o Espírito Santo de Deus a te convencer dessa mensagem trazida a você nesse dia de hoje. Em nome de Jesus.